Na televisão, há momentos em que o que parece ser uma interação inocente pode rapidamente se transformar em um episódio constrangedor. Em alguns casos, muitas vezes vistos como brincadeira, ultrapassam os limites, criando situações desconfortáveis para os envolvidos. De piadinhas a atitudes completamente impróprias. O que era para ser descontraído vira uma situação bem embaraçosa. Serão esses casos que você irá ver agora. Eu sou o Buzz e seja bem-vindo a este canal. Em um programa de televisão na Itália, um episódio constrangedor aconteceu durante a exibição de um noticiário. Uma apresentadora estava lendo as notícias ao vivo quando um homem, aparentemente encantado por ela, fez uma declaração inesperada. Ele começou a elogiar a apresentadora, dizendo que ela era maravilhosa, e logo passou a insistir que precisava beijá-la, fazendo isso tudo sem perceber o enorme desconforto que ele estava trazendo para ela. A apresentadora, claramente envergonhada, tentou continuar seu trabalho, mas o homem não parava de fazer comentários. Em determinado momento, ele a beijou à força, o que surpreendeu a todos. Devo baciare assolutamente perché io, ti giuro, non... A apresentadora, apesar de surpresa e de todo o desconforto, tentou disfarçar e sorrir para seguir com a transmissão, enquanto o homem fazia mais comentários sobre sua admiração e se desculpava pela ousadia, sem perceber o impacto de sua atitude. Embora o momento tenha sido tratado de forma mais leve pela produção do programa, o incômodo da jornalista foi evidente, algo que não passou despercebido pelo público. Em 2014, rolou um clima daqueles ao vivo durante uma entrevista no X Factor. Mel B, ex-Space Girl e jurada do programa, estava com os outros jurados quando Lois Ash, colega de bancada, deu um passo fora da linha. Enquanto eles conversavam, ele colocou o braço em volta dela e ficou apalpando o traseiro da cantora. Na hora, ela não disfarçou a irritação. Ela ficou claramente desconfortável e logo interrompeu a entrevista. Sem meias palavras, chamou a atenção de Lois ali mesmo, na frente de todo mundo. O momento foi desconcertante, mas a atitude dela de reagir na hora acabou chamando a atenção do público, e o caso viralizou, gerando comentários sobre a postura do jurado e o jeito firme de Mel B em lidar com a situação. Em um episódio de American Idol, um momento inesperado aconteceu quando os 4 jurados se reuniram novamente. A tensão no ambiente estava visível e Simon Cowell decidiu quebrá-la de uma maneira bem surpreendente. Ele deu um beijo em Paula Abdul. O gesto pegou Paula de surpresa e foi rapidamente notado por todos. I do. You think we brought a lot of theme parks? Oh, they're kissing again. Oh. Which Paula seemed... O beijo, que parecia ser apenas uma brincadeira entre os dois, gerou risos entre os jurados e o público. Enquanto algumas pessoas acharam o momento engraçado e descontraído, outras sentiram que Simon ultrapassou os limites do que seria adequado à situação, principalmente considerando que todos estavam ao vivo. O beijo se tornou um dos momentos mais comentados do programa, com a mídia e os fãs discutindo se era algo inofensivo ou havia sido combinado entre os dois. O elenco de Aquele Beijo, novela da Globo que estreou em 17 de outubro de 2011, se reuniu em uma churrascaria do Rio de Janeiro para assistir o primeiro capítulo da trama. A novela, escrita por Miguel Falabella, tinha um enredo cheio de comédia e drama, e gerou bastante expectativa. Durante a festa de lançamento, vários nomes conhecidos da televisão marcaram presença, incluindo o próprio autor da novela. Enquanto a cobertura do evento estava acontecendo, Mônica Iose, repórter do CQC, estava fazendo entrevista com os convidados. Quando ela estava conversando com Falabella, o autor, de forma inesperada, ele deu um beijo nela. Os outdoors de todo o Brasil. Olha aí! Miguel, eu tô procurando aquele beijo até agora, não encontrei. Mônica, claramente surpresa, acabou ficando sem reação. O beijo causou um alvoroço na festa, com todos parando para ver o momento. A cena foi registrada pelos fotógrafos que se aproveitaram da situação para garantir boas imagens. Em uma transmissão ao vivo, Maria Fernanda Mora, repórter da Fox Sports México, estava cobrindo a festa do título do Chivas Guadalajara na Conca Champions. Em meio à comemoração, ela fazia uma reportagem para o canal, cercada por torcedores que vibravam com a vitória do time. A multidão animada servia de pano de fundo para a reportagem, enquanto Mora relatava os detalhes do evento. No meio da transmissão, um dos torcedores ultrapassou o limite e apalpou o traseiro da repórter.
Maria Fernanda reagiu imediatamente, virando e golpeando o homem com o microfone sem hesitar. O agressor, por sua vez, começou a insultá-la. Depois da repercussão, Mora publicou uma carta explicando sua reação. Ela destacou que não era um exagero se defender diante de uma situação como essa e rejeitou a tentativa de ignorar o ocorrido como algo comum. Em setembro de 2023, durante a cobertura ao vivo para o programa Em Boca de Todos, da emissora 4, a repórter Isa Balado foi a vítima da vez. Enquanto ela estava na rua fazendo uma reportagem, um homem se aproximou por trás e tocou no seu traseiro. A jornalista, visivelmente desconfortável, tentou dar seguimento à reportagem. O apresentador do programa, Naor Abad, interrompeu a reportagem para expressar sua indignação, questionando o ocorrido e pedindo para localizar o agressor. O homem tentou se desculpar dizendo que não tinha intenção de tocá-la, mas a equipe de segurança do programa tomou as medidas necessárias e a polícia foi chamada. Que tengo a mi espalda, el hombre intentó dar armado. Un segundo, que estamos en directo. O homem foi identificado como um jovem de 25 anos e foi detido. O incidente gerou repercussão nas redes sociais e causou uma condenação pública pelos atos, com apoio à repórter, que também recebeu apoio de sua emissora e de organizações relacionadas ao jornalismo. Durante uma entrevista no Jimmy Kimmel Live, Ivanka Trump passou por uma situação desconfortável ao lado do comediante Andy Dick. Enquanto conversava com o apresentador, Ivanka foi interrompida por Dick, que começou a comentar sobre o brilho em suas pernas e, sem permissão, colocou as mãos nelas. Surpresa com o gesto, Ivanka tentou afastar a mão dele enquanto mantinha um sorriso nervoso. Andy, please, don't. It's Ivanka Trump getting groped on late night TV. The long-forgotten incident happened during a live broadcast of the Jimmy Kimmel Show. Jimmy Kimmel interveio rapidamente, pedindo que Dick parasse. Mesmo assim, ele ignorou os alertas e continuou com um comportamento inapropriado. A situação escalou, levando à intervenção da equipe de segurança do programa, que precisou retirar Dick do palco. Ivanka, em meio ao desconforto, tentou contornar a situação com as piadas, mas o clima no palco já havia ficado claramente pesado. O incidente chamou a atenção na época e voltou a ser discutido quando as imagens do momento começaram a circular novamente anos depois, em meio a outras polêmicas envolvendo Andy Dick. Alex Bozargian, repórter da WSAV, estava cobrindo a E-Market Savannah Bridge Run, uma corrida popular em Savannah, Geórgia. Quando o incidente aconteceu, ela estava no meio da ponte fazendo uma transmissão ao vivo, com os corredores passando ao fundo. Durante a cobertura, um homem identificado como Thomas Calloway passou por ela e deu um tapa no seu traseiro enquanto corria. Social media that she appeared this morning on CBS This Morning to talk about what. A cena foi capturada pelas câmeras e rapidamente se espalhou pelas redes sociais, gerando grande repercussão. Bozargian, visivelmente surpresa e desconfortável com o gesto, tentou continuar sua reportagem, mas ficou clara a situação constrangedora em que se encontrava. Após o incidente, Bozargian registrou um boletim de ocorrência relatando o ocorrido e pedindo que o homem fosse responsabilizado. Thomas Calloway, de 43 anos, se entregou à polícia e foi preso por seus atos. Ele foi liberado após pagar uma fiança de $300. A Praça é Nossa é um programa humorístico de grande sucesso na televisão brasileira, que mistura sketches de comédia com personagens caricatos. Entre os destaques do programa está o personagem Paulinho Gogó, interpretado por Maurício Manfrini, um tipo meio desastrado e com humor simples. Em um dos episódios que geraram mais repercussão, Paulinho estava participando do programa com uma atriz convidada. Durante a interação, a moça apareceu dançando, o que provocou uma reação imediata de Paulinho. Ele pediu para ela dar uma giradinha e logo depois fez uma pergunta inusitada. Vem cá, vem cá, vem cá. Como é que é teu nome? Isis. Isis? Isso. Você não quer ir lá em casa, não? A situação gerou risos de outros participantes da plateia, transformando o momento em algo mais leve, com todos rindo da situação. Em 2012, uma entrevista entre Liz Hayes, jornalista do 6 Minutes da Austrália, e o comediante Russell Brand tomou um rumo inesperado. Durante a conversa, Brand adotou um tom provocativo e imprevisível, interrompendo Liz e fazendo comentários ousados. Ele chegou a se autodenominar um truque traiçoeiro, deixando claro que manteria a entrevista no próprio ritmo. A interação que começou de forma leve foi ficando cada vez mais estranha, com Brand exibindo um comportamento difícil de prever e desafiador para a condução da jornalista. E no final da gravação, Brand ainda ultrapassou todos os limites,
ele simplesmente beijou a repórter enquanto brincava sobre tirar seu sutiã. A situação aconteceu diante de sua equipe, que assistia e ria da cena, enquanto Liz tentava manter a postura. Took you right off the road because things was getting a bit fruity out there. All right, Liz, goodbye. Yeah, thank you. Well, it's been really a wonderful... Surpresa com o gesto, ela colocou a mão entre os dois para criar uma distância e agradeceu pela entrevista, encerrando a situação de forma profissional. Apesar disso, o desconforto ficou evidente, com a interação mostrando o lado imprevisível de Brandy e gerando repercussão sobre os atos cometidos pelo comediante. E é isso aí, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixa aquele gostei, se inscreve no canal e valeu!